Queridos amigos, é uma grande alegria estarmos compartilhando com vocês esses momentos de reflexão do conhecimento da doutrina espírita que tanto nos auxilia em nosso progresso espiritual. Queremos agradecer muito a atenção de todos e a confiança em nós depositada para esta reflexão com esse tema que nós trazemos, que é do capítulo 18 do livro A Gênese, de Kardec, Os Tempos São Chegados. Muito propício, né, esse assunto, por os momentos que nós estamos atravessando, da pandemia, e todos esses conflitos decorrentes dela, né, ideológicos, políticos e também da própria ciência, né, às vezes as pessoas contestando realidades científicas, comprovações, não querendo seguir as regras para o bem-estar de todos, né? Então, pelo egoísmo de alguns, a gente vê pessoas, inclusive, vindo a contrair a doença em razão desses desrespeito de algumas pessoas para as regras de distanciamento social, etc. Mas tudo faz parte, lógico, de um grande processo de evolução espiritual, né? Então, nós vamos aqui, nesses momentos, refletir um pouquinho sobre essa questão desses momentos que nós atravessamos e o que Kardec nos traz no capítulo 18 do livro A Gênese. Aliás, livro importantíssimo, né? Livro fundamental do conhecimento espírita que nós sempre precisamos estudar e refletir. Então, as casas espíritas, naturalmente, têm seus grupos de estudo doutrinário, e neles, claro, está também o livro A Gênese, e a gente precisa muito conhecer esse livro, ele é fundamental no conhecimento espírita, tanto pela questão do conhecimento mais científico, né? Kardec aí vai colocar o conhecimento sobre o espaço e o tempo, a matéria, né? Os fluidos, que é fundamental no capítulo 14, né? Que é base do conhecimento espírita, para espírito, reencarnação, mediunidade, fluidoterapia e tudo mais, e também os milagres, né? Na visão espírita, inteligência e instinto, e depois ele vai comentar os milagres de Jesus, e no capítulo 18 os tempos são chegados. Então, vamos aqui fazer uma espécie de uma viagem no tempo, no conhecimento científico da humanidade, para chegarmos até o momento atual, né? E depois falarmos um pouquinho da transição, da transformação do planeta. Esta gravura, ela é muito significativa, né? Porque ela nos mostra esse processo de evolução. Nós sabemos que viemos, tanto fisicamente quanto espiritualmente, nesse processo de evolução. Somos criados princípios espirituais e não espíritos, né? Então, princípios espirituais na natureza, também está no livro A Gênese, no livro dos Espíritos, e fomos criados para essa grande trajetória de progresso. Então, viemos aí de uma ancestralidade no reino animal, vegetal animal, até chegar à condição humana, e essa gravura nos mostra esse processo de evolução caminhando para o progresso espiritual ou para uma era espiritual da humanidade, né? Então, é bem significativo isso. Mas, lá no Livro dos Espíritos, na questão 607A, Kardec vai perguntar se a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, ou seja, esse conceito que nós temos de que a alma humana passou por ser um princípio espiritual nos seres inferiores da criação, né? Está na questão 607A do Livro dos Espíritos. É nesses seres que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida. É um trabalho preparatório, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, aqui podemos fazer uma diferenciação entre princípio espiritual e espírito. Princípio espiritual, este que ainda está na natureza, nos animais, nos vegetais, não como um ser já com consciência de si mesmo, livre-arbítrio, escolhas, né? E respondendo por seus atos, embora já tenha uma inteligência rudimentar, por isso ele é um princípio inteligente.
mas ainda não totalmente manifestada, vamos dizer. E aí, passando depois para a condição humana de espírito, num muito longo processo evolutivo que se dá ao longo de milhões de anos. No livro Enigmas e Soluções, nosso querido amigo e companheiro Alessandro Viana Vieira de Paula de Itapetininga, juiz de direito, ele traz uma informação interessante sobre a individualização desse princípio espiritual, né? Então, a individualização do princípio espiritual, porque antes ele é coletivo, né, nos vegetais em geral e alguns animais, ele vai se individualizar ao longo desse processo nos animais, né? A individualização se inicia nos animais que já possuem uma glândula pineal rudimentar. Então, seria a partir dos répteis, segundo o Dr. Jorge Andréa. Isso está nesse livro Enigmas e Soluções, muito interessante, do nosso querido companheiro Alessandro Viana. Então, vai começar para ele o período de humanidade, quando ele se individualiza, né? E quando ele passa depois do princípio espiritual para o espírito humano, começa para ele o período de humanidade, ou seja, ele torna-se ser humano, com a consciência de seu futuro, distinção do bem e do mal, responsabilidade dos seus atos, proporcional, lógico, ao seu grau evolutivo ainda rudimentar. Esse período de humanidade começa na Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanidade começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores, porque a Terra, logicamente, ela foi um mundo primitivo, né? Há milhões de anos atrás. Quando ela era um mundo primitivo, ela abrigava espíritos primitivos, espíritos nas suas primeiras encarnações humanas. Hoje já não mais. Não é mais o mesmo ambiente, tanto físico quanto moral. Então, não há mais a possibilidade de seres, nas primeiras encarnações humanas, estarem vivendo na Terra. São, hoje, homens, espíritos, um pouco já mais vivenciados. No capítulo 10, item 11 da Gênese, Kardec vai dizer que é o próprio espírito que molda o seu envoltório e o adapta às suas novas necessidades. Ele o aperfeiçoa, desenvolve-o à medida que sente necessidade de manifestar novas faculdades, talha-o de acordo com a sua inteligência. Então, o espírito vai evoluindo moralmente e intelectualmente. Então, essa evolução do espírito, da mente, da consciência, se reflete no novo perispírito, ou se reflete no perispírito, que é o campo vibratório que envolve o espírito. E esse perispírito, refletindo a mente melhorada continuamente do espírito, esse perispírito, ao reencarnar, ele vai melhorar também o corpo físico na reencarnação, porque nós sabemos que o perispírito é o gerente, né? É o que organiza, é o molde na reencarnação. Então, ele vai, dentro da carga genética propícia ali dos pais, né? Ele vai gerar um corpo que reflete o perispírito, que por sua vez reflete a mente, o espírito. Então, aí se dá o processo evolutivo, então, na tese de Darwin, da seleção natural e da evolução das espécies, né? Para Darwin faltou esse lado espiritual, desse conhecimento espiritual do processo da reencarnação e da evolução. Admitindo-se essa hipótese, pode-se dizer que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual de seu novo habitante, o invólucro se modificou. O invólucro, vamos dizer aqui, o corpo físico, né? Embelezou-se nos detalhes, conservando, porém, a forma geral em seu conjunto. Deram origem a uma nova espécie que, pouco a pouco, se afastou do tipo primitivo, à medida que o espírito progredia. Isso é a evolução do homem saindo da animalidade, saindo dos ancestrais anteriores nossos, comuns aos atuais macacos, né? Aqui nós temos uma representação de crânios dos nossos ancestrais, tanto aí na coluna da direita, da esquerda, né, na vertical, nós temos os milhões de anos. E aqui você tem embaixo Australopithecus afarensis, com 4 milhões de anos. Aí nós temos com 385 centímetros cúbicos de volume do crânio. E aí você vê que há um aumento do volume do crânio até chegar ao moderno Homo sapiens com 1,3 ou 1.300 ml, vamos dizer, né? 1.300 centímetros cúbicos de crânio.
Então, é um volume bem maior do que os primeiros encontrados. Isto representa um aumento do tamanho do cérebro. O cérebro precisou aumentar de tamanho para abrigar ou para poder ser um instrumento mais propício ao espírito. O espírito se comunica com o corpo físico através do cérebro, da mente, do pensamento. Então, esse cérebro precisou melhorar, né, no processo evolutivo. E essa melhora se reflete nesse aumento do tamanho dos crânios dos nossos ancestrais até chegar à nossa condição. No livro A Caminho da Luz, é muito bom esse livro, muito importante também no conhecimento espírita de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Ele faz também uma viagem muito grande, né, ao longo do processo evolutivo do homem na Terra. E ele fala da grande transição. Então, ele vai dizer, a verdade é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílix, que é o homem, vamos dizer, primitivo, né, os nossos ancestrais, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Os séculos correram, seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais. Então, houve uma melhoria, vamos dizer, do perispírito, dos ancestrais nossos, né, humanos, vamos dizer, humanoides ou ainda pré-humanos, né, até chegar à condição de homens primitivos. Aqui nós temos essa representação desses homens primitivos formando grupos de famílias, ainda nômades, mas construindo já instrumentos, né, roupas, e construindo famílias, o que é um grande avanço no progresso do princípio espiritual, depois espírito. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada. Até aqui fizemos uma rápida viagem sobre o processo evolutivo físico e espiritual nosso na Terra. Isso, se vocês quiserem depois, logicamente, acompanhar muito mais propriedade, os livros, né, aí, a Gênese de Kardec, A Caminho da Luz e vários outros que falam do assunto. Nós temos o nosso programa Revelação, na Rede Boa Nova de Rádio, em que nós estudamos o livro A Gênese com vários companheiros do meio espírita, e aí há um maior aprofundamento no assunto também. Quem tiver interesse, o programa chama-se Revelação, vai ao ar pela Rede Boa Nova de Rádio, no site, né, você pode acompanhar pelo site os programas anteriores, que é radioboanova.com.br, ou aplicativos para celular, e o ao vivo também, que é a quinta às 22 horas. Mas, se não quiser acompanhar ao vivo, pode acompanhar os programas gravados pelo site. Então, tem um estudo muito longo, profundo, com grandes, queridos companheiros do meio espírita que trazem a sua contribuição para esse estudo do livro A Gênese. Daí, vamos para o capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec diz, com a assessoria da espiritualidade superior, que há diversas categorias de mundos habitados e que os mundos progridem. Então, não é só a Terra que tem uma população humana. Não é só a Terra. Há muitos e muitos mundos espalhados pelo universo que têm a condição de ter a vida semelhante à nossa, e tantos mundos infinitos que abrigam espíritos em seus processos reencarnatórios, às vezes mais densos do que a Terra ou mais sutis do que a Terra. Então, como a Terra passou de mundo primitivo do passado para mundo de provas e expiações hoje e regeneração, há outros mundos nessa condição também. Então, sempre houve mundos assim, né? Deus está sempre criando, eternamente criando, então sempre houve mundos. E os mundos progridem. Assim como os espíritos progridem, os mundos progridem. Tanto é que a Terra foi o mundo primitivo e hoje passa de mundo de provas e expiações para a regeneração. E há emigrações e imigrações de espíritos dentre esses mundos, porque os mundos são solidários entre si, como diz Kardec no Livro dos Espíritos. Então, você pode migrar de um planeta para outro conforme a sua necessidade reencarnatória. Vai dizer, então, Kardec na Gênesis, no capítulo 11, em certas épocas, reguladas pela sabedoria divina, as emigrações e imigrações dos espíritos se operam em massas mais ou menos consideráveis.
em consequência das grandes revoluções que fazem partir ao mesmo tempo quantidades inumeráveis, que são logo substituídas por quantidades equivalentes de encarnações. Então, há levas de espíritos que vêm e vão, né, de um mundo para outro conforme a sua necessidade. E aí, Kardec diz sobre a raça adâmica, ou seja, lembrando daquele mito de criação de Adão e Eva, né? Nós precisamos entender como uma representação, um mito e não uma realidade, porque não há possibilidade científica de que um único casal original tenha dado origem à humanidade, porque é um único casal. Não faz sentido nenhum, né? Não tem explicação científica, biológica, genética, para que um único casal desse origem à humanidade. Tanto é que o termo Adão, em hebraico, quer dizer humanidade, e não homem, um único homem, não é o nome de um homem. Então, Adão representa a humanidade. Foi uma dessas grandes imigrações, colônias de espíritos vindos de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. Por isso denominada adâmica. Quando surgiu, a Terra já era povoada de tempos imemoriais. Isso está no livro A Gênese e também Emmanuel fala isso no livro A Caminho da Luz, dos exilados de Capela. Então, veja, é a possibilidade que existe sempre de espíritos migrarem de um planeta para outro. O que acontece é que, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz, Capela tem um sistema planetário de um dos planetas que estava passando de mundo de provas e expiações para a regeneração, e ali havia um grupo de espíritos que não acompanhava essa evolução. Então vieram para a Terra, chamados então de exilados, né? Vieram para a Terra. Quando vieram, a Terra já era povoada desde tempos imemoriais por homens que aqui viviam, originários do processo evolutivo dos animais, né? Dos macacos, dos parentes dos macacos, antropóides, né? Por aí vai. Então, houve uma melhoria genética desses homens com a reencarnação desses espíritos que eram mais evoluídos fisicamente, né, e também moralmente, embora não acompanhassem em Capela o processo evolutivo, aqui eles eram mais superiores. Então, tecnicamente, intelectualmente, espiritualmente, eles eram mais evoluídos do que aqueles que aqui existiam. Aí vem o mito de criação, então, de Adão e Eva, que nós temos que entender como uma representação, uma história, né? Uma história que vem sendo contada de geração em geração, até que Moisés ou alguém em nome de Moisés anotou essa história no livro bíblico, né, da Gênese. Aí a explicação para as variações raciais, as civilizações antigas que têm um conhecimento que nós ainda não entendemos como pode ter, né, como a China, o Egito, a Índia e outras civilizações. O Egito é muito claro isso, com a construção de pirâmides, conhecimento astronômico, né? Então, daí vem essas informações, esses conhecimentos que a gente não sabe como os homens da época tinham. Vieram com os espíritos que aqui vieram habitar desse sistema planetário. Daí também a doutrina dos anjos decaídos e do paraíso perdido. Por quê? Porque o mito de criação diz que Deus expulsa um casal original de um eventual suposto paraíso e eles são condenados a trabalhar para sobreviver. Dá a impressão que o trabalho é uma punição, e não é. O trabalho é uma lei de Deus, lei do trabalho, está no livro dos Espíritos. Então não pode ser punição o trabalho, porque Deus também trabalha, né? Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, diz Jesus. Então não pode ser uma punição, é uma bênção o trabalho, por sinal, né? É uma grande bênção. Então não é no sentido da punição, mas é que lá onde eles viviam, esses espíritos tinham mais, imagine a terra melhorada daqui para frente, mais condições, mais conforto, vamos dizer. Então, máquinas realizam os trabalhos pesados, animais realizam os trabalhos pesados, e o homem tem mais um trabalho mais, vamos dizer assim, intelectual, artístico, né? Como a gente já vê hoje, inclusive. Daí, eles saem dessa condição e vêm para um lugar em que tinha que fazer tudo, com as próprias mãos, com o suor do rosto, dá a impressão que é uma punição ao trabalho, mas é uma necessidade. E também
a ideia de um paraíso perdido no sentido de que lá era um lugar melhor, né? Mais desenvolvido, e eles vêm para um lugar em que eles têm que construir tudo do zero. Então dá a impressão realmente que é uma expulsão e que é a perda de um paraíso, mas não nesse sentido literal, e sim nesse sentido dessa migração de espíritos. Os mundos progridem fisicamente e moralmente. Então, aqueles que, malgrado sua inteligência e saber, perseveraram no mal, seriam dali por diante um entrave para o progresso moral. É por isso que deles são excluídos e enviados para mundos menos adiantados. Ali aplicarão sua inteligência e conhecimentos adquiridos no progresso daqueles entre os quais foram chamados a viver, diz Kardec na Gênese. A raça adâmica tem todas as características de uma raça proscrita. Os espíritos que fazem parte dela foram exilados na Terra, que já era povoada de homens primitivos, aos quais tiveram por missão fazer progredir. Jesus acolhe esses espíritos. Jesus acolhe, diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, esses espíritos expulsos por serem rebeldes à lei divina. E é exatamente essa a causa da expulsão de Adão e Eva do paraíso. É desobediência às leis de Deus. É exatamente o que acontece com os exilados de Capela. Desobediência às leis divinas. Não eram capazes de acompanhar o progresso moral. Então veja que a causa é a mesma. Só que veio, ao longo do tempo, a história foi sendo, logicamente, distorcida, né? Ao longo de milhares e milhares de anos, ficou uma lenda, mas que tem um fundo de realidade. Então, essa expulsão por desobediência é exatamente o que acontece com os espíritos que vieram de Capela. Não conseguiram seguir o progresso moral. E isso continua acontecendo na Terra. Quantos de nós não conseguimos cumprir as leis divinas? Será que nós não estamos na condição de eventuais exilados também? Ou será que nós vamos conseguir cumprir as leis divinas ao ponto de viver na terra melhorada do futuro, né? Suponha-se que todas essas almas estivessem maculadas por vícios que fizeram que fossem excluídos de um mundo melhor, e tereis a única interpretação racional do pecado original, próprio de cada indivíduo e não resultado do que um fez de um outro que ele jamais conheceu. Então não tem sentido você ter a responder por uma falta que o outro cometeu, né? Tem que ser você o responsável. Então aí está esse pecado original de cada um e não de alguém que você não conheceu, não tem nenhuma atribuição sobre isso. Diz Emmanuel, então, as tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aí esses exilados vieram e formaram, ou pelo menos entraram, né, reencarnaram em 4 grandes grupos de espíritos que aqui habitavam. Os árias, que são os povos brancos indo-europeus, então lá os alemães, né, os eslavos, né, os vikings e tudo mais, e também os germânicos, né, e depois para cá os ibéricos, né, latinos, celtas, gregos, germanos e eslavos, esse grupo, e Egito, Israel e Índia. A Índia com as suas castas, então daí também vem essa ideia, porque provavelmente lá eles também tinham essa separação por castas, né? O Egito, a ciência secreta, o culto da morte e a metempsicose. Então, o que é metempsicose? Interessante isso. É a ideia da reencarnação de homens em animais. Nós sabemos, na doutrina espírita, isso não ser possível, porque o espírito humano já tem uma evolução maior, uma frequência, uma vibração mental maior. Não é possível, não haveria compatibilidade dele reencarnar num animal, porque tem uma outra vibração, uma outra condição de perispírito e tudo mais. Mas por que essa ideia? Porque, veja, eles não vieram de um lugar melhor, um corpo físico, um corpo perispiritual mais belo, vamos dizer, mais evoluído, e vem para a Terra onde havia homens primitivos, quase como se fossem animais. Não eram, né? Mas é quase como se fosse. Então, a ideia da metempsicose. Não é assim, não é um animal, mas é um ser muito mais primitivo do que eles eram. O culto à morte, por quê? E o culto ao conhecimento astronômico, porque a morte representa o retorno.
o retorno desses espíritos, a esperança deles de retorno à sua habitação primordial, que é aquele planeta de onde vieram. Então, o conhecimento, olhar para o céu é olhar para a sua terra, a sua casa, né? E a morte seria esse retorno. Por isso, cuidado com o corpo, a mumificação e tudo mais. No livro Transição Planetária, por Divaldo Franco, o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos traz também muitas informações importantes sobre esses momentos que nós vivemos. O impositivo do progresso é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que nos retêm na retaguarda, ante o deotropismo, ou seja, a busca de Deus, né, que nos fascina e termina por nos arrebatar. Então, progresso é lei, lei do progresso. Nós somos arrastados pelo progresso se nós não quisermos acompanhá-lo, mas é uma lei. E os tempos marcados por Deus, diz Kardec na Gênesis, são chegados e vão ocorrer grandes acontecimentos para a regeneração da humanidade. Nosso planeta está sujeito à lei do progresso física e moralmente, pela purificação dos espíritos que o povoam. Há duas maneiras de ocorrer esse progresso: lento e gradual, ou com mudanças bruscas. Quando a humanidade está amadurecida para franquear um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus estão chegados. Então, como o progresso é uma lei que nos arrasta, os mundos evoluem, os espíritos também evoluem. Então, é natural que haja o progresso. Nós não devemos temer o progresso. Não devemos temer as mudanças, porque elas são necessárias. Não necessariamente o que se chama de progresso é progresso. Não necessariamente o que se chama de mudança é correto, é moralmente correto, mas faz parte de um período, né? Então, há determinadas coisas que o ser humano constrói, cria, leis, costumes, que não necessariamente são morais. Então, não é porque ele é moderno, porque ele é atual, que ele necessariamente é moral, mas ele faz parte de um contexto. Eu não sou obrigado a seguir determinadas regras e leis, ou que a lei autorize fazer, por exemplo, eu não sou obrigado. Sou obrigado a seguir as leis humanas dentro do que elas são obrigatórias. Mas se a lei me permite determinada situação, por exemplo, eutanásia, né? Tem lugares que permitem eutanásia, aborto. Nós entendemos que isso não é adequado nas leis divinas. Então, não é porque a lei permite que eu sou obrigado a fazer. Porque para nós não é moralmente compatível com os ensinos de Jesus. Então, não é tudo que é moderno, que é atual, que necessariamente é moralmente correto. Então, nós temos que ter os nossos valores morais muito claros para entender essas diferenças, né? O que nós podemos ou não e que devemos ou não fazer. Diz então Kardec na Gênesis, no capítulo 18, os homens chegaram a grandes progressos científicos, artísticos, intelectuais, né? Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Nós sentimos muito isso, sentimos muito a falta dessa caridade, fraternidade e solidariedade. Esta pandemia nos mostrou isso. Ao mesmo tempo em que muitas pessoas são solidárias com as outras, há muitas em que falta essa solidariedade. Porque quando a pessoa age por seu próprio interesse, no sentido do lazer, né, da aglomeração, causando contaminação, inclusive para outras pessoas, é um egoísmo. E também nós temos que pensar até que ponto nós estamos baseando a nossa vida apenas na matéria, nos interesses econômicos, e não nos interesses espirituais e morais. Até que ponto vale a pena o interesse econômico em detrimento do moral? Então, nós sentimos falta disso, não sentimos? Você não sente falta disso? O homem é capaz de mandar máquinas para fora do sistema solar, sondas espaciais que pousam em cometas, ou então, no fundo dos oceanos, pesquisas médicas dentro do corpo humano, mas, ao mesmo tempo, com todo esse progresso intelectual e científico, nós temos medo do nosso irmão. Nós temos medo de andar na rua,
do assalto, ou hoje dos ataques cibernéticos, né? Os ataques de hackers, de vírus de internet e tudo mais, que é a mesma coisa, só que de uma forma mais sutil, mas o assalto é o mesmo, né? E porque falta-nos essa moral de respeitarmos o nosso próximo e de agirmos conforme as leis de Deus ensinadas por Jesus, fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessária aos homens, é a elevação dos sentimentos. Por isso é mistério destruir o que possa excitar-lhes o egoísmo e o orgulho. Então é a elevação dos sentimentos, é a transformação, é a melhoria dos nossos sentimentos, para transformar-nos intelectualmente e moralmente em espíritos fraternos e solidários com o nosso próximo, respeitando as diferenças, respeitando as diferenças de opiniões. Hoje nós não queremos só ter coisas, nós também queremos ter razão. Nós queremos a todo custo ter razão. Eu acho que eu estou certo, então eu posso espalhar a minha opinião à torta e direito, impondo a minha opinião para qualquer um, porque eu quero ter razão. Então isso vale na política, isso vale na religião, isso vale na economia, isso vale nas artes, em qualquer área. Eu quero ter razão, eu sei, eu acho que eu estou certo, então a minha opinião equivale. Isso é egoísmo, isso é orgulho. Jesus impôs a sua opinião? Os discípulos e os apóstolos de Jesus impuseram as suas opiniões, sendo certas. Sabemos que elas eram certas, mas Paulo, por exemplo, impôs a opinião dele? Não. Ele apenas expôs. Jesus apenas expôs e convidou os espíritos, mas não impôs. Quem somos nós para querermos sempre estar certos e querer que a nossa opinião prevaleça sobre a dos outros? É ainda o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância de achar-se corretos diante dos outros e não de respeitar as diferenças, as diferentes opiniões e as diferentes condições raciais, condições culturais, orientação sexual, opiniões, condição intelectual, econômica, enfim, nós precisamos respeitar as diferenças, como Jesus nos ensina em relação à mulher adúltera, por exemplo, ou a Maria de Magdala, ou aos samaritanos, que eram objeto do ódio, do nojo dos judeus, porque tinham opiniões religiosas diferentes. E Jesus, em mais de uma ocasião, coloca o samaritano, como por exemplo na parábola do bom samaritano, como o melhor diante dos outros. Então ele está nos ensinando a respeitar as diferenças. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. Tende a estabelecer-se uma nova ordem de coisas. Que hoje, como é que está baseada a ordem de coisas? Né? Após a Segunda Guerra Mundial, a ordem de coisas ficou organizada conforme os vencedores. Então, os países vencedores ditaram as normas que funcionam até hoje, baseadas no dólar, baseadas no euro, né? O câmbio, aí as economias, a política, isso ficou baseado no dinheiro, no poder econômico. E nós vivemos a nossa vida pautada no dinheiro, no interesse econômico para a nossa subsistência. Porque se nós não fizermos isso, ninguém fará por nós. Ninguém vai se preocupar em nos auxiliar na subsistência se nós não corrermos atrás. É o egoísmo. Mas Kardec diz que deve estabelecer-se uma nova ordem de coisas. Ele diz depois que é baseada na fraternidade. Então, essa nova ordem social será baseada na fraternidade. Esse vírus veio, essa pandemia e outras que deverão vir, ele veio para nos ensinar a ser fraternos, a ensinar a respeitar o outro, mesmo no distanciamento, respeitar as regras. E muitos de nós não aprendemos isso. Provavelmente precisaremos de algum ensino mais duro, alguma lição mais dura para aprender a ser fraternos e solidários. Então, essa nova ordem social será baseada na
fraternidade. Nós precisamos aprender a exercitar a nossa fraternidade. Hoje não são mais as entranhas do globo que se agitam, como nos terremotos, vulcões, né? São as da humanidade. As entranhas das nossas convicções, as entranhas dos nossos interesses, as entranhas das nossas opiniões, os conflitos que geramos por divergências de ideias, de interesses, né? Tudo isso está hoje em ebulição. É um desses períodos de transformação ou de crescimento moral que chegou à humanidade. Da adolescência, ela passa à idade viril. O Espiritismo abre ao homem um novo caminho, ele descortina os horizontes do infinito. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Pedra angular, não sei se vocês sabem, é a pedra que se sustenta um ângulo. Aquelas construções antigas, né, medievais e antes até, elas eram feitas sem estrutura, como nós fazemos hoje nas construções, com uma coluna, né, e uma viga. Elas eram feitas em forma de arco. Esse arco formava um ângulo, e a pedra do meio do ângulo sustentava o ângulo todo, sustentava todo o arco. Se você tira aquela pedra, o peso todo está naquela pedra, o peso do arco todo. Então, a pedra angular é a que sustenta tudo. E a fraternidade vai ser essa pedra angular da nova ordem social. A época atual é de transição, confundem-se os elementos das duas gerações. Assistimos à partida de uma e à chegada da outra. Também vai dizer Manuel Filomeno, contribuindo na grande obra de regeneração da humanidade, espíritos de outra dimensão estão mergulhando nas sombras terrestres, a fim de que, ao lado dos nobres missionários do amor e da caridade, da inteligência e do sentimento, que protegem os seres terrestres, possam modificar as paisagens aflitivas, facultando o estabelecimento do reino de Deus nos corações. A nova geração, diz Kardec, uma parte dos espíritos que aqui se encarnavam não mais se encarnarão. Então, você tem uma separação, uma seleção. Continuam reencarnando espíritos que mereçam viver na Terra do futuro melhorada. E aqueles que não mais merecem passam a encarnar-se em outros lugares do universo. Esses espíritos dessa nova geração, que são geração de espíritos melhores, têm uma inteligência e uma razão precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, composta de espíritos predispostos a assimilar ideias progressistas e a secundar o movimento regenerador. É mais ou menos um pouco as crianças de hoje, né? Com uma inteligência e uma razão precoces e um sentimento inato no bem e nas crenças espiritualistas. Então, isso é natural em algumas crianças de hoje. Modificação de preceitos morais é um desses movimentos generalizados que está ocorrendo nesse momento para realizar uma reforma da humanidade. São as folhas do outono que caem, as quais sucederão novas folhas. Então, é a primavera de uma nova era que vem surgindo pela transformação moral dos habitantes do planeta. Jesus nos diz: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, este é o convite de Jesus para nós, né? De nós exercitarmos a fraternidade neste mundo em transição. É natural. A transição é natural. E o conflito na transição também é natural. Então, se nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de conflitos entre nós, na nossa intimidade, ou com o próximo, ou em qualquer situação, é natural. O conflito, a crise, nos fazem crescer. Nós precisamos aprender a lidar conosco mesmos diante da crise. Não é com o outro, não é vencer o outro, porque esse vencer o mundo de Jesus não é o mundo exterior, não é o planeta que ele venceu a si mesmo, o seu mundo íntimo, no seu processo evolutivo que ele também fez, logicamente muito antes, porque ele é o governador da Terra desde que ela existe, mas ele fez seu processo evolutivo em algum lugar no espaço e no tempo. Então, ele venceu a si mesmo, o mundo íntimo. É para isso que nós estamos aqui, para vencer a nós mesmos. As situações da existência vêm para nos ensinar. Não, ele diz, não
se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não entre em desespero, não entre num processo de desânimo, de depressão, não entre, porque tudo está correto, tudo está conforme o planejado pela misericórdia divina. Jesus é o governador da terra. Nós precisamos aproveitar as experiências que ele nos permite passar na terra, como uma grande escola que ela é, tirando lições preciosas desses momentos difíceis sem reclamar, sem blasfemar, sem xingar o vírus, xingar a doença, porque queiramos ou não, ele também é uma criação de Deus. As doenças não são criadas por ninguém, outra pessoa, senão o próprio Deus, por uma necessidade nossa. Então, blasfemar contra as coisas é blasfemar contra a vontade de Deus. Então, respeitar a vontade de Deus e fazer o melhor ao nosso alcance, no sentido de buscar vivenciar as leis divinas. Esta era a nossa mensagem de hoje, com esse capítulo tão interessante, Os Tempos São Chegados, do capítulo 18 do livro A Gênese. Que a paz de Jesus fique com todos, obrigado pela sua atenção e vamos construindo juntos, né, o nosso futuro e o nosso progresso. Até os nossos próximos encontros. Tchau!